Olá! Hoje vamos ministrar uma palavra que está aqui em Mateus. Jesus fala, em primeiro lugar, buscar o seu reino, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. É nós fazermos uso daquilo que Cristo já tem nos esclarecido, para que possamos apoderar da salvação que está em Jesus Cristo. Aqui em Mateus 6, que começa no 31, diz assim que não andeis, pois, inquieto, dizendo que comereis ou que bebereis, ou com que vos vestireis, porque todas essas coisas os gentios procuraram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelos dias de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aqui, Jesus está falando para que nós buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que for necessário vai ser acrescentado na nossa vida. Aqui ele nos enfatiza que porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabeis que necessitais de todas essas coisas. E como o homem pensa, assim ele o é. É nós focarmos sobre o conhecimento de Cristo. Porque nós olhamos quando nós olhamos para a palavra, nós temos uma outra visão. Porém, é nós exercitar essa condição, porque assim como o homem pensa, assim ele será. Nada existe antes de não ser concebido no pensamento. A essência do que somos nasce na mente. Se você acredita que não vai dar certo, é fraco, e isso que será. Se acha que não merece algo de Deus, você nunca o terá. Porém, se você acreditar com todo o seu ser e começar a moldar a realidade ao seu redor, você é aquilo que decide ser. Porque o universo ele responde à energia em que você projeta. Se você cria uma vida cheia de limitações, com um futuro limitado, tudo começa no que você acredita ser possível. Porque Jesus disse que tudo é possível para Deus. Porém, Deus ele trabalha através da sua palavra, através da fé. Você crê? Porque Deus é a palavra, ele só age de acordo com a sua palavra. Deus nos dá opção em obedecer ou não. Nós somos um espírito que está no corpo e a alma. Deus ele é Pai, Filho e Espírito. É uma trindade. Assim como nós habitamos no corpo e somos espírito. Espírito, corpo e alma. As nossas escolhas refletem no nosso corpo. O vazio da alma, ela é espiritual. Porque Jesus disse aqui em Mateus que não andeis, pois, inquieto, dizendo que comereis ou que bebereis, ou com que vos vestireis, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça. O nosso coração, pois a natureza do nosso coração sem Deus
ela é má e corrupta. Como está escrito lá em Jeremias, quem o conhecerá? Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai nos ser acrescentado. Atentar para a vontade de Deus, que Ele é Senhor, onde eu for, é você fazer essa oração. Senhor, onde o Senhor me direcionar, me dê discernimento em tudo. E Jesus vai te ajudar, é você fazer essa oração, buscar em Deus, porque Ele diz que jamais nos desamparará, jamais nos deixará e jamais nos desamparará. Aqui em Deuteronômio 28, no versículo 1, que diz que acontecerá se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Por natureza, o coração do homem é rebelde. E lá em Mateus diz que bem-aventurados os humildes de espírito, aquele que volta para Deus, ele está de braços abertos, como filho pródigo, esperando que voltemos para Ele. Como está escrito aqui em Provérbios, assim como o homem pensa, assim ele o é, assim ele profetizar contra ou a favor dele mesmo. Faraó disse a Moisés: nunca mais o verei. E aconteceu exatamente isso. Quando houve a perseguição e ele foi morto no mar. Certo? Certas coisas que falamos, temos que ter discernimento daquilo que falamos, porque vai proferir bênção ou maldição contra nós mesmos. Só que muitas das vezes nós não temos essa percepção, por não guardar os mandamentos, como está escrito aqui em Deuteronômio. E Jesus disse, se ouvirdes, ouvir, guardar e praticar, ele disse, acontecerá, se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, isso significa que ele nos dá um conhecimento, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, é guardar aquele conhecimento que ele já tem nos dado, porque vai se cumprir. Como está escrito aqui em 2 de Pedro, que fala sobre, que começa no 2, que começa no 9, fala sobre assim sobre o Senhor, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 1 de Pedro 2,9 que diz: mas vós sois a geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erreis, povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia
mas agora alcançastes misericórdia. Aqui está falando que a definição de geração eleita como não aquela que vive em um determinado período ou época, mas a casa de Israel. Tanto no passado, no meridiano dos tempos, e nesses últimos dias, incluir os membros fiéis da igreja que tomaram sobre si o nome de Cristo e foram adotados nessa família. Sacerdócio real é o presente concedido por Deus a todas as pessoas cristãs para viver o amor por meio da fé em Cristo. A pessoa cristã é livre pela fé de qualquer dever a outra pessoa, contudo, ela é serva pelo amor a toda e qualquer criatura. E é importante você buscar em Deus direção para que você possa executar o juízo, a palavra de Deus a seu favor, a graça dele a seu favor, porque a graça é de graça, não é mérito de homem. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai nos ser acrescentado. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, também os que ainda vão assistir. Senhor, abençoa Jesus Cristo, a sua igreja, porque o Senhor diz, em primeiro lugar, buscai o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vai nos ser acrescentado. Porque o Senhor nos deu um sacerdócio mais do que excelente, um sacerdócio real, que é um presente concedido por Deus e a todas as pessoas cristãs para viver o amor por meio da fé em Cristo. A pessoa cristã é livre pela fé de qualquer dever a outra pessoa, contudo, ela é serva pelo amor a toda e qualquer criatura, somente através do seu amor que somos livres, libertos das opressões, das condenações. Todo espírito opressor do inferno já está anulado e repreendido em nome de Jesus. Porque o Senhor disse, conhecereis a verdade vos libertará de toda opressão, condenação, toda ação das trevas que estiver agindo nessa pessoa, espírito do fariseu, da contenda, palavras de maldições enviadas do inferno, já está anulada e repreendida em nome de Jesus. Todas as palavras enviadas de maldições hereditárias, eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Senhor, abençoa Jesus, a sua igreja, abençoa aquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos para a sua glória, porque o Senhor diz na sua palavra, em primeiro lugar, buscai o seu reino, a sua justiça e as demais coisas vai nos ser acrescentado. Senhor, nos ajude a continuar a prosseguir seguindo a Ti, ó Pai. Abençoa a sua igreja, abençoa Israel, que haja cura, libertação e salvação, que haja arrependimento, que haja transformação. Jesus, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor já nos deu a vitória na cruz do Calvário, amém. Obrigado, ó Pai.